Despertar a consciência é como abrir a porta de uma prisão em que nem sabíamos que existia. Uma escolha libertadora, mas que exige coragem para atravessá-la. Não se trata de mudar um hábito ou dois, mas de nos desfazer de quase tudo com que nos identificávamos. Crenças, medos, papéis, até mesmo a imagem de quem acreditávamos ser. É uma morte simbólica para que uma nova vida possa nascer. É a metamorfose da lagarta em borboleta. E, se voar é tão mais grandioso que rastejar, por que tão poucos ousam esse caminho? Porque o casulo é escuro, apertado e, por vezes, doloroso demais. Eu sei disso. Ainda hoje, de tempos em tempos, recolho-me em meu casulo, não para me esconder, mas para fortalecer as minhas asas. A diferença é que agora, ao sair, não volto mais ao chão. Deixei de ser lagarta e já não aceito nada menos do que voar. Porque o único caminho para a sobrevivência da humanidade é a reconexão com a nossa centelha divina, com a nossa essência. É o único caminho de salvação da humanidade. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu tô aqui nessa caminhada na praia de Cumuruxatiba. Essa é a minha favorita, tá? É a praia principal de Cumuru, mas é um cantinho especial, que é o cantinho que eu moro. Tô nessa caminhada hoje e eu senti muita vontade de falar sobre o despertar da consciência. Esse é um tópico muito falado na internet hoje em dia, nem sempre foi assim. E ele começou a ser falado no meados de 2012, mas pegou muita força nos últimos anos. Lógico que sempre tem a questão de pessoas querendo ganhar dinheiro com isso, comercializar, né? O ser humano tem a mania de comercializar tudo. E até a expansão da consciência tem sido tópico de comercialização na internet. Mas eu quero falar com vocês aqui algo muito sério, importante, porque a questão do despertar da consciência, emancipação da consciência, tem vários nomes para isso. É um caminho em que todos os humanos, todos os seres, podemos dizer assim, seres vivos, estão e devem traçar. O que significa o despertar da consciência? Descobrir quem somos. Esse grande enigma que nós temos na vida. Eu acredito fielmente que nós temos um grande Pai, o Pai mais poderoso que existe no universo, o Pai de tudo, de todos, né? Nós fazemos parte de tudo isso. Mas se a gente pensar de uma forma muito literal, nós somos órfãos, nós precisamos descobrir quem somos, quem é o nosso Pai, quem é a nossa mãe, né? E o despertar da consciência, ele vem como uma forma da gente se reconectar com quem nós somos. Quando a gente começa a descobrir e ter certeza que existe algo maior, que nós realmente não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. E a gente tem um propósito de estar vivo, nós temos propósito de existir. Então o despertar da consciência, ele vem como a nossa principal missão. A nossa principal missão é descobrir o que estamos fazendo aqui, quem somos de verdade, o nosso poder. Opa, pega lá a bolinha, bombom. E como que isso acontece? Chega um momento da vida em que esse despertar, ele grita para nós. Esse despertar, ele não pode acontecer sem que nós queiramos. Só que ao mesmo tempo, ele chama para que a gente desperte. Ele tem esse chamado. Então existe um chamar para o despertar. E esse chamado, ele vem de várias formas. Ele pode vir através de uma dor profunda, que estejamos passando por algum motivo na vida, sofrimentos, através do amor, um amor sublime,
quando a gente encontra e conhece um amor sublime, um amor incondicional. E não é que nós estejamos sempre conscientes que estamos despertando. Às vezes o despertar vem através da dor, vem através do amor, e nós nem percebemos que ele está acontecendo. Mas quando notamos, a nossa vida mudou muito. As nossas escolhas mudaram muito, os nossos gostos mudaram muito. Para melhor, é lógico, gente. O despertar é um caminho para uma evolução. O despertar é o caminho para a iluminação, para acender a nossa luz, para fazer a nossa luz brilhar. Ou ele pode vir através de um processo mais consciente, da gente realmente perceber que algo está mudando e a gente começar a fluir conscientemente com essas mudanças. E há a forma também de o despertar nos chamar e a gente ignorar, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ignorar e continuar vivendo inconsciente. O caminho do despertar não torna ninguém melhor ou pior. Esse é um caminho que inevitavelmente é inevitável que os seres humanos passam. Esse é o caminho que nós devemos passar. Uma pessoa que nega por muito tempo o caminho do despertar, ela vai ter muito sofrimento, ela vai ter muitas dificuldades. E vai chegar um ponto em que isso vai começar a ficar insuportável. E ela, conscientemente ou inconscientemente, vai se abrir para o caminho do despertar. Só não acontece o despertar com pessoas que possam ser muito maliciosas. Existem pessoas que são tão más e tão ruins, que estão com a essência divina muito adormecida dentro delas. Mas mesmo assim, ainda assim, essas pessoas ainda tem a essência divina, ainda tem o centelha divina, né? Também conhecido como centelha divina dentro dela. Todos nós temos. E ainda assim ela tem chance de se salvar. Então, voltando ao raciocínio, quando que nós percebemos, como que nós podemos sentir que estamos sendo chamados a despertar? A gente pode sentir o chamado para despertar quando que a gente começa a perceber que algo está diferente na nossa vida. A gente já não se identifica mais com as pessoas com que nos identificávamos antigamente. Nós estamos percebendo que estamos mais seletivos nos ambientes onde a gente frequenta, ou então que não estamos nos sentindo confortável nos ambientes em que costumamos frequentar, ou com os hábitos que temos, ou com as pessoas. A gente não conecta mais com fofoca. Quando alguém faz fofoca, a gente se sente desconfortável em participar daquela conversa. A gente se sente desconfortável em ter hábitos degenerativos. Ambientes se tornam pesados. Televisão se torna insuportável. Assistir televisão hoje já é coisa do passado. Tanto é que a humanidade despertou e a internet veio muito ajudar, não só no espalhar notícias, espalhar informação sobre o despertar da consciência, mas também como uma ferramenta a mais para nos libertar da TV. Porque a TV, ela é um instrumento que manteve as pessoas adormecidas por muitos anos. Ela foi um dos principais instrumentos que impedia o despertar da consciência. Por quê? Porque o despertar da consciência, ele não pode acontecer quando nós temos uma vibração extremamente baixa de medo, quando nós estamos hipnotizados. E isso é o que a TV fez por muitos anos. Então, a internet, ela veio nos desconectar da TV e nos possibilita a escolher que tipo de informação nós queremos acessar. Isso ajudou muito no despertar, até o despertar inconsciente. Gente, olha que bonitinho isso aqui. Essas bolinhas do mar, parecem umas bolinhas de gude.
Elas são das algas, eu acho. Bonitinho, né? Eu amo. O fato de você não se conectar mais com televisão, não suportar mais a ver jornais, noticiários, é um sinal de que a sua consciência está despertando. Quando a gente começa a despertar, a gente começa a criar responsabilidades, assumir as responsabilidades pelas coisas que acontecem conosco. Vou começar a voltar aqui. Tô voltando aqui na praia. Assumir as responsabilidades por tudo que nos acontece é o ato principal de evolução. É sair do lugar de vítima para o lugar de protagonista da sua própria vida. É muito comum que a gente haja como vítima por muito tempo na nossa vida, achando que todas as pessoas nos fazem mal, que tudo que nos acontece é culpa dos outros e nós somos apenas vítima de tudo. Então a gente começa a ver todas as situações que nos colocamos na vida e assumir a nossa responsabilidade, a nossa parte de responsabilidade em tudo isso. Isso já é um grande passo para expandir a nossa consciência e para o nosso autodesenvolvimento. Porque é um poder que nós temos. A gente tem o poder de modificar. E qual que é a parte mais difícil? Quando a gente começa a olhar todos os momentos da nossa vida, da nossa história, em que nos colocamos numa situação de vítima e decidimos olhar para aquilo e assumir a nossa responsabilidade naquelas situações, é muito doloroso. Dói. Dói a gente olhar para os nossos próprios erros, pelas situações em que nós fomos abusivos com os outros. Dói. A gente geralmente não quer. O despertar da consciência é doloroso, porque ele nos chama a abrir mão dos apegos que nós criamos, a abrir mão das atitudes erradas que são convenientes, que nós praticamos por conveniência, abrir mão de ambientes onde estamos acostumados a frequentar. E ele nos chama para um momento de solidão e de interiorização muito grande. E isso para algumas pessoas e para a maioria das pessoas é muito difícil. Se isolar, ficar sozinho, para reajustar a sintonia. Quando o despertar começa a nos chamar, a nossa frequência começa a subir. Vamos dizer que nós estamos sintonizados numa frequência de rádio. 90.1 é a frequência que nós estamos sintonizados. A rádio 90.1. De repente, por alguma situação, por um chamado da natureza, a nossa frequência passa a ser 95.1. Se insiste no 90.1, isso fica chiado, isso não fica claro, isso fica barulhento. Sabe quando você está mudando a estação do rádio e daí você está sintonizando uma, mas você está ouvindo a outra no fundo? O despertar da consciência é isso, é quando a gente está mudando de sintonia no nosso rádio. Nós somos rádios, frequência, tá? Nosso corpo é rádio, frequência. Para quem não sabe, esse é um assunto para outro vídeo, mas nós somos rádio, frequências. Nós estamos conectados com frequências. E o despertar da consciência é quando a gente começa a mudar essa frequência do nosso rádio por acontecimentos da vida que nos chamam, como eu disse no começo do vídeo, ou por um sofrimento muito grande, ou por conhecimento de um amor sublime, de um amor incondicional. Esses atos podem vir a nos chamar para mudar de frequência. Começa a mudar a nossa frequência, sempre para aumentar a nossa frequência. Aumentando é o despertar da consciência, não para baixo. Então, gente, a gente pode mudar a nossa frequência para baixo também. Uma dor muito forte pode baixar a nossa frequência. E aí você vai para o lado oposto, né? Depois você vai ter um caminho maior para percorrer, para aumentar essa frequência.
inevitavelmente você vai ter que percorrer esse caminho para aumentar a sua frequência, porque este é o caminho. As lições da vida, elas vão continuar acontecendo até que a gente escolha o caminho de elevar a nossa frequência cada vez mais. É o caminho que a gente tem que começar a seguir. O quanto antes. A gente precisa parar de procrastinar o caminho da luz. E isso não quer dizer que você vai virar um monge. Isso quer dizer apenas que você vai começar a ter valor para você mesmo, você vai começar a ter potência para a sua vida, você vai começar a ser capaz de descobrir a força divina que há dentro de você, parar de sentar no fundão do trenzinho da sua vida e sentar na direção, tá? Começar a manejar o seu próprio caminho, criar o seu próprio caminho. A gente pode usar sim ferramentas para nos ajudar a despertar. Ler livros sobre o despertar da consciência, ler livros sobre pessoas iluminadas, ler a Bíblia. Podemos trabalhar curas através de terapias holísticas, terapias quânticas, com o que alimentamos a nossa energia, a nossa frequência, com o que alimentamos as nossas emoções, com o que escolhemos nos conectar dia a dia, com o cuidado do nosso corpo físico, que é a nossa casa aqui nessa vida, nessa terra, o cuidado com o amor próprio, os limites, impondo os limites na nossa vida, fazendo escolhas que se alinhem com o que somos e o que queremos. Eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu recebi o chamado para despertar, e foi algo que eu não entendia no começo, não tinha essas informações na internet, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não suportava mais os assuntos que as pessoas com quem eu convivia, os assuntos que rolavam nos grupos, os amigos que eu tinha. Não vou dizer que eles não foram meus amigos, enquanto eu vibrava na mesma frequência que essas pessoas, eles eram sim meus amigos. Era o que eu precisava para aquele momento, era o que minha frequência vibrava. Mas quando eu mudei de estação, quando a minha estação começou a mudar, e a minha frequência mudou, eu não suportava mais aquele tipo de assunto. Eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou gastando tempo falando sobre isso? Eu queria estar em casa lendo livro, eu queria estar adquirindo informações mais úteis na minha vida. Eu não queria estar compartilhando desse tipo de conversa, desse tipo de fofoca, desse tipo de assuntos muito fúteis, que não agregam a nada e que, pelo contrário, agregam energia densa, sabe? E eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu não faço parte disso, eu nunca concordei com esse assunto. Eu sempre fui na onda com medo de ficar sozinho. Então eu comecei a reconhecer que eu entrei em relacionamentos abusivos com medo de ficar sozinha, que eu entrei em relações de amizades não saudáveis e nem sempre profundas e verdadeiras, com medo de ficar sozinha. Então eu estava rodeada de pessoas e circunstâncias as quais nunca vibraram comigo e que eu sempre aceitei aquilo como normal, porque a maioria vibrava aquilo. E eu falava, não, para eu me encaixar na maioria, eu vou ter que fazer igual a eles. E chegou um momento que eu falei, não aguento mais isso. Eu não quero isso para minha vida. E o que eu fiz, gente? Eu parei de chamar as pessoas, eu parei de contatar as pessoas. Eu não ligava, eu não mandava mensagem, eu não chamava ninguém para nada. Encontrar as pessoas a partir de não procurá-las mais, e ver quem me procura e qual é o tipo de convite que me fazem. E, gente, pasmem, eu fiquei sozinha. Por que isso aconteceu? Num primeiro momento, eu me senti extremamente chateada. Falei, gente, ninguém nunca gostou de mim. Eu nunca fiz parte disso. Mas depois, criando consciência, eu fiquei realmente deprimida, gente. Eu fiquei realmente chateada. Eu falei, gente, ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém quer sentar e bater um papo comigo.
ninguém quer falar sobre algo útil, ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar, ninguém gosta de mim. No primeiro momento foi essa sensação que eu tive. Depois, com o passar do tempo e ficando sozinha e processando todas essas informações, eu comecei a aprender a valorizar a minha própria companhia e descobri que eu sou a minha maior companhia constante. E que então eu tenho que ser a melhor pessoa para mim e não esperar que os outros sejam. Eu comecei a entender que assim como eu não conseguia mais vibrar na mesma sintonia que essas pessoas que eu estava acostumada a conviver, essas pessoas também começaram a sentir que não batia mais a sintonia. A frequência não batia e tá tudo bem. Depois eu percebi que isso era um bem. Eu conheci pessoas que estavam mais sintonizadas com a minha frequência. Eu comecei a ter uma vida, fazer escolhas e ter uma vida mais sintonizadas com a minha frequência. E as pessoas que eu convivia seguiram a frequência delas, as experiências delas e ficou tudo bem. Eu não deixo de amá-las pelo período que elas me fizeram companhia. Por um período eu cheguei a odiá-las, mas isso é um estado de frequência que não é positivo. Então eu aprendi que amá-las do jeito que elas são. Cada um está no seu caminho e tem o direito de fazer suas próprias escolhas, sejam elas quais sejam. Mas sim, o despertar da consciência, a evolução pessoal exige solidão. É inevitável evoluir, seguir o caminho da evolução pessoal sem solidão. Você precisa se retirar do mundo externo por um tempo até que você entenda o que está acontecendo, aonde precisa de ajustes na sua sintonia. Até que você entenda qual é o mal que você está causando para si próprio, se colocando em situações em que você não concorda, simplesmente por medo de ficar sozinha, ou porque o ego te coloca naquela situação, você quer se sentir superior. Enfim, gente, tem infinitas situações. Às vezes nós somos as pessoas tóxicas de um grupo. Nós estamos sendo quem puxa fofoca. Nós estamos sendo quem chama, quem não quer ter uma conversa profunda. Eu duvido, né? Porque se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque você já não tá nessa vibração. Você já está buscando outra vibração ou já está em outra vibração. Mas às vezes nós temos que reconhecer em muitos momentos, nós fomos as pessoas tóxicas e tá tudo bem. Não é sempre culpa do outro. Assumir nossas próprias responsabilidades é crescer, é ser adulto como pessoa física e ser adulto como espírito. E é a partir desses movimentos que nós vamos se conectar e sempre estar em evolução ao caminho do despertar da nossa consciência. Com recaídas, às vezes, pode acontecer, porque a solidão, às vezes, é profunda. E a gente pode abaixar muito a nossa vibração, mas a gente sempre vai encontrar o caminho de voltar a vibrar. Através do quê? Da gratidão, do entendimento e do perdão. Perdão ao outro e perdão a nós mesmos. O caminho do despertar da consciência é inevitável e mais do que nunca a humanidade está precisando se abrir para isso. Tirar os véus dos nossos olhos e entender quem somos. Sair do mundo material, sair da Matrix, estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. E é assunto para outro vídeo. Mas isso é o despertar da consciência. É você criar consciência de que você é o único responsável pela sua evolução na vida, pela sua paz, pela sua frequência. E você escolher vibrar alto. Porque é o único caminho para a sobrevivência da humanidade é a reconexão com a nossa centelha de vida divina, com a nossa essência. É o único caminho de salvação da humanidade. E isso precisa ser desperto, isso precisa ser falado. Não de forma comercial, mas de forma real, de forma humana, de forma natural. Talvez as minhas próprias palavras, o que eu trago aqui, seja algo que você precise realmente ouvir para entender o que está acontecendo com você. Eu passei por isso.
eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu tive um conflito interno muito grande. E pessoas no YouTube me ajudaram a entender o que estava acontecendo. Tenhamos muitas pessoas despertas neste mundo para que nós possamos aumentar a frequência, acompanhar o aumento de frequência da Terra. Alta frequência, gente. É isso. Um grande beijo.